A gente tem um caso hoje de uma paciente de 49 anos que foi submetida a uma gastroplastia redutora, tá? Antes de continuar a sua conversa e mostrar o caso, vou dar só uma repassada aqui nos tipos de gastroplastia redutora, ok? Ok. Bom, a gente tem as bandas gástricas, hoje em dia é até difícil da gente ver isso na tomografia, provavelmente não complica tanto, né? As gastroplastias verticais, os bypass gástricos, que são a maior parte deles, né? A gente faz um paute gástrico aqui, mas deixa o fundo corpiântero gástrico, né? Amputado, né? A gente vai fazer a amputação disso aqui, então a gente vai ver esse paute aqui normalmente vazio e aqui o duodeno e a via biliar chegando aqui vai estar bem anatômico, né? Normalmente nesses casos, então a gente vê uma linha de anastomose aqui do fundo gástrico e as linhas de anastomose do paute que foi criado aqui com a gastroenteroanastomose e depois a enteroenteroanastomose do Y de Roux, né? Forma o Y, tá? E tem as derivações biliopancreáticas, com gastrectomia parcial aí, normalmente a gente vai ter a ressecção do antro gástrico aqui, ou por úlcera, ou por derivação biliopancreática mesmo, por conta de tumor, tá? E os switches duodenais, tá? Que é mais ou menos a mesma coisa, a gente reduz o estômago e tira fora uma parte importante do estômago e faz uma gastroenteroanastomose e reconstrói em Y também, né? A gente tem o Y aqui, tá? Nesse caso, a paciente fez um bypass gástrico, tá? E como é que eu sei disso? Porque eu colhi a história? Não, a gente consegue ver isso na imagem, tá? Apesar de eu ter essa informação, a gente consegue avaliar isso direitinho, tá? E eu vou mostrar para vocês. Bom, essa paciente aqui é uma paciente de 49 anos e que solicitaram essa tomografia, ela está no 15º pós-operatório, tá? 15º dia, e evoluiu com febre, calafrio, e leucocitose e aumento de bilirrubina, tá? Então eles pediram para avaliar, suspeitando de uma provável fístula, aí, uma possível fístula, porque tem uma coleção e tal, não sei o que, pediram para a gente avaliar. Inicialmente essa paciente fez no plantão anterior uma tomografia sem contraste, né? E aí gerou alguma dúvida ali se podia ter realmente alguma fístula ou não. Realmente um exame sem contraste com esse nível de detalhamento é muito difícil da gente chegar, mas aqui a gente tem uma fase portal que já está até um pouco tardia, um pouco descorada, mas a gente consegue avaliar bem o que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, então inicialmente a gente avalia o exame inteiro para achar, ver o que a gente encontra, né, de alguns achados aqui. O que eu já posso dizer é que na pelve a gente tem um pouquinho de líquido livre, essa hipodensidade aqui, né, a gente vê o líquido dissecando os planos de gordura aqui do mesentério e tal. E é isso, eu vejo que foi feito contraste oral, porque tem contraste no delgado, tá? Mas durante a aquisição do exame não foi feita a injeção, a tomada do contraste via oral, porque a paciente estava passando mal e se recusou a fazer uso do contraste na hora do exame, tá? Isso dificulta bastante no caso da gente identificar uma fístula, tá? Mas nesse caso aqui a gente consegue identificar ela e eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, então a gente acompanha aqui o esôfago e vai descendo ele em direção ao paute, certo? Então a gente desce do esôfago para cá, a gente vê que aqui a gente tem o paute do que sobrou do estômago, tá? E a gente vê bem a linha de anastomose. É um exame que tem que ter um pouco de olho aí, porque realmente é muito difícil da gente imaginar isso, né? Aquela imagem, ela é muito didática, né? Só que na tomografia isso aqui não tem volume, tá? Isso aqui tá vazio, nesse caso, né? Às vezes pode estar distendido em algum outro paciente, mas aqui esse volume está quase ausente, tá? Então é isso que a gente vê. A primeira linha de anastomose aqui do paute, né? E aí a gente vai tentando acompanhar essa alça. Na fase portal a gente consegue identificar um pouco mais
do contraste das paredes, então a gente consegue delimitar que ela está nesse sentido aqui ainda. Então, eu estou descendo e a gente está avaliando aqui, certo? Então, a gente vai acompanhando, o Paut ainda está aqui, a gente tem as estruturas vasculares mesentéricas ali, e a gente vai descendo mais um pouquinho e o Paut está aqui, nesse lugar, certo? Aqui, a gente já começa a observar que as paredes estão um pouquinho espessadas, não dá para falar muita coisa ainda, mas a gente já vê um conteúdo gasoso dentro dele, né? E que mostra pra gente que a gente está dentro de uma alça intestinal, né? Provavelmente mesmo, tá? Então a gente vai continuando descendo esse exame aqui, ó, ele tá vindo para cá, e a gente acompanha ele. E esse Paut, ele já cai direto no delgado, certo? Então a gente vê que ele tem continuidade aqui. E aí ele vai lá para baixo e lá embaixo, em algum ponto, ele vai fazer a enteroenteroanastomose do Y de Roux, certo? Aqui, ó. Ele desce um pouquinho e aqui a gente vai ver a linha de sutura da enteroenteroanastomose, certo? Então aqui, ó. Aqui ainda tem os clipes de sutura que a gente vê, que nesse caso foi feita sutura mecânica. Quando a sutura é manual, é muito mais difícil da gente identificar isso, tá? A gente só consegue identificar se tiver bem contrastado com contraste oral aqui, ou se tiver muito plano de interface de gordura com as alças e que deixa elas afastadas. Aí a gente consegue ver realmente que uma está chegando na outra ali e que não tem uma dupla continuidade, tá? Então vamos subir um pouquinho mais aqui para a gente ver o que mais a gente consegue identificar, certo? Bom, se a gente viu o Paut, agora a gente tem que ver aonde está a alça exclusa, certo? Porque nessa modalidade cirúrgica, a gente vai ter uma alça exclusa, que é justamente o resto do estômago que sobrou, tá? E à primeira vista, quando a gente olha, a gente vê esse conteúdo aqui heterogêneo, com gás e com líquido, e a gente tende a acreditar que isso aqui é o Paut gástrico cheio de coisa, tá? E à primeira vista, no exame sem contraste, por exemplo, é muito difícil da gente falar que isso não é realmente a alça exclusa, tá? Aqui nesse caso, eu consigo olhar para essa estrutura e ver que ela tem uma parede fina e que aqui na frente eu vejo um rajado como se fossem as austrações gástricas ali, né? A mucosa gástrica, tá vendo? Quando eu passo aqui a gente vê aqueles trilhos de mucosa. Então, isso aqui é o Paut. Aliás, isso aqui é a alça exclusa sem conteúdo. E isso aqui provavelmente é uma coleção abscedada, tá? Ou uma fístula. Então, quando a gente continua, a gente vê que isso aqui, essa coleção, ela não tem contiguidade com o fundo gástrico aqui, excluso. Tá? E a gente consegue acompanhar o fundo gástrico e ver que ele vai fazer o contorno da curvatura gástrica aqui, corpo gástrico, antro, aí é que ele chega no antro, aí já a gente consegue identificar a primeira e a segunda porção do duodenal, e o duodeno vai vir cruzando para lá a terceira e quarta porções, né? Aqui, ó, que está fazendo isso. E aí a continuidade com o jejuno, certo? Aí se a gente acompanhar o jejuno, a gente vai cair lá naquela área de enteroanastomose, tá? Mas não é o foco do que eu quero mostrar para vocês aqui. O que eu quero mostrar é que se você não tiver um olhar atento, quando a gente está avaliando o Paut aqui, a gente pode deixar de notar isso aqui, ó. Aqui eu tenho o Paut, aqui eu tenho a alça exclusa e aqui eu tenho uma coleção heterogênea. Nesse Paut, eu olho as paredes dele e aqui eu noto uma área de descontinuidade. Percebe que essa área aqui é a luz do Paut e aqui é uma área gasosa aqui que está para fora da alça? Então aqui a gente tem uma fístula e a gente consegue até medir a fenda dessa fístula aqui, que mede mais ou menos
6 milímetros. Eu fiz essa medida na realidade no outro plano, no plano coronal. Aqui talvez seja um pouquinho menor. Aqui está medindo 2, mas eu vou mudar para o coronal para vocês verem. Então, vamos lá, de novo. Se a gente não usar as reconstruções, fica muito difícil da gente falar também com esse nível de detalhes, tá? Olha só, aqui a gente vê o esôfago, e aí na continuidade a gente vai ver o paute aqui e a continuidade do delgado que desce para fazer o Y de Roux, certo? Então vamos lá, acompanhando. Vamos olhar sempre a luz que a gente consegue identificar o gás nessa estrutura, né? Nesse caso aqui, tá? Nem sempre a gente vai conseguir, mas nesse caso aqui ele ajuda bastante a coluna aérea aqui da alça intestinal. Então a gente vai acompanhando ela, aí aqui a luz some, mas a gente continua identificando aqui as estruturas que fazem continuidade. A gente vê que a linha de anastomose está aqui, então que aqui está a alça também. E aí vamos continuando, avaliando. Aí aparece uma coleção. A princípio essa coleção aqui ela está bem delimitada. E quando a gente vai descendo mais, a gente vê que há uma descontinuidade da parede aqui. E isso aqui é o paute. É um tanto quanto difícil da gente fazer essa avaliação, principalmente quando a gente não está com a mão no mouse passando o exame, tá? Mas é importante a gente olhar com bastante cuidado. Ó, aqui eu vejo uma fenda de mais ou menos 4 milímetros, tá? E aí quando a gente continua, olha só, daqui que a gente sabe que a luz, essa luz continua e desce jejum abaixo até fazer a anastomose com Y de Roux lá embaixo. Então aqui eu tenho certeza que é alça, certo? Aqui não tem dúvida que é alça e que quando a gente acompanha, realmente essa alça tem uma descontinuidade da parede, tá? Então isso é uma fístula. Aí quando a gente observa, deixa eu só mostrar aqui antes de passar para essa outra observação. Quando a gente observa aqui no plano coronal, a gente olha essa coleção aqui de baixo e a gente vê que há uma discreta distinção entre essa coleção e o fundo gástrico excluso aqui, tá? Quando a gente navega aqui pelo fundo gástrico, a gente vê que realmente ele não faz parte da mesma estrutura, tá? Vamos lá, o que eu queria mostrar agora para vocês é a coleção. Aqui a gente sabe que a gente tem essa fístula com conteúdo gasoso e que não está livre, tá? Porque no restante do exame a gente olha e a gente não vê nenhum sinal de pneu peritônio livre, tá? Mas a gente tem uma coleção com conteúdo gasoso, um nível hidroaéreo aqui, né, com conteúdo líquido, e quando a gente acompanha, olha só, essa coleção eu fui para cima aqui agora, estou indo em direção ao diafragma. Então essa coleção ela continua, migra para a lateral aqui do paciente, certo? Aqui ela continua heterogênea, também com nível, e aqui a gente tem o fundo gástrico excluso, e aqui a coleção. Então a gente vai descendo e a gente vê que essa coleção ela é contígua a esse outro componente, tá? E como é que eu consigo afirmar que isso é o componente abscedado? Porque eu vejo um realce, e esse realce só aparece aqui nas fases pós-contraste, tá? No pré não dá para falar. Eu vejo um realce periférico aqui, indicando que há uma parede nela aqui, então que isso é um abscesso, tá? Então é só uma fístula com a formação de um abscesso retroperitoneal e peritoneal. A gente acompanha a contiguidade dele aqui e ele vem ainda para frente, ó. Ele tem um componente que vem para frente até encostar na parede abdominal, tá? Como o exame não ficou com uma qualidade técnica muito boa, porque a paciente tem um biotipo muito grande também, a gente não consegue afirmar se existe alguma fístula que comunica com essa coleção que ela tem na parede abdominal, tá? Mas ainda existe essa possibilidade de que essa coleção aqui, por conta dessa fístula, esteja fistulizando para o subcutâneo, tá? Então esse é um caso que é um caso bastante difícil da gente bater o martelo, mas nesse caso a gente conseguiu identificar na parede do paute gástrico até onde está
a fistuletinha aqui que está vazando esse conteúdo aqui para o retroperitônio e que essa paciente provavelmente não, essa paciente vai precisar ser reabordada porque essa é uma coleção grande, né? É difícil às vezes da gente mensurar por conta dela ter um componente aqui em cima, aí ela comunica lá e aí faz um outro componente aqui, depois um outro componente que desce. Então, nesses casos, uma dica que eu dou é, se você preferir, meça em componentes diferentes. Na hora de descrever, descreva como uma grande coleção de conteúdo heterogêneo, de contornos irregulares, de difícil mensuração por conta de apresentar vários componentes, sendo que o maior componente dela mede isso, isso e isso, e aí você calcula o volume do maior componente, e aí descreve que existe um outro componente, está localizado em tal situação, e que esse outro componente mede tanto. Então é interessante a gente medir, ainda que seja de uma forma aproximada, que a gente divida e compartimentalize essa coleção em várias partes aí para a gente conseguir mensurar ela mais adequadamente aí, porque isso é importante, né? Se a gente tem uma fístula guiada para a parede abdominal, a gente pode entender que se o volume dela for pequeno e essa paciente tiver compensada do ponto de vista clínico, que essa talvez seja uma fístula que já esteja guiando por conta do tempo de pós-operatório dela aí, né? E se ela for uma fístula guiada, a paciente, dependendo do volume da coleção, ela não precisa necessariamente ir para a cirurgia em caráter de urgência, né? Isso eu estou falando não nessa situação, óbvio, mas às vezes a gente está diante de um paciente que tem um drive cirúrgico muito ruim, né? Que precisa de uma compensação clínica mais longa aí, então mensurar exatamente ou da melhor forma possível a quantidade de coleção que o paciente tem ali, quantidade do volume disso é importante para o cirurgião, porque nesse caso, indubitavelmente, apesar de eu não ter medido, indubitavelmente é uma coleção grande, é uma coleção que não dá para ficar esperando ela se resolver, né? Agora, se fosse uma coleçãozinha pequena, de alguns poucos ml, eventualmente esse paciente poderia ir para a cirurgia num tempo um pouco mais tardio aí, então isso é importante para o cirurgião, ok? Então é esse caso que eu queria mostrar para vocês aqui. Ficar alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum outro comentário, se vocês quiserem que eu esmiúce mais esse caso, ou se faça mais algum tipo de colocação a respeito disso, ou se faça algum outro tipo de reconstrução aqui para mostrar para vocês, só deixar nos comentários abaixo. Falou, um abraço.